O tema da nossa aula hoje é progressão aritmética, a PA. A definição é a seguinte: é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante que nós chamamos de R. Nós identificamos aqui, tem um exemplo de PA. O primeiro termo aqui é o A1, A2, A3 e assim sucessivamente. Uma outra coisa importante que nós precisamos fazer aqui é determinar qual é essa constante R aqui. Para nós determinarmos a constante R, nós pegamos um termo posterior qualquer, subtraímos do seu antecessor. Eu fiz aqui 8 menos 6, deu 2. A razão dessa PA aqui, então, ela é 2. E nós percebemos que ela é uma PA crescente. Ela vem 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. E nós temos aqui, então, que ela é crescente. O que é importante, muito importante nós fixarmos aqui em mente, é que essa PA, o que acontece com o termo A2? Ele é sempre igual o termo A1 mais a razão, o termo A3 é igual ao A2 mais a razão, e assim sucessivamente. É sempre somado à razão. Esse conceito é muito importante. Ele tanto funciona na ida como na volta, nós podemos dizer isso aqui. Nós vamos determinar aqui a razão dessa PA. Nós vamos pegar aqui o menos 12, vou pegar um termo qualquer, vou fazer menos o termo anterior, menos 8. Eu não posso ficar com dois sinais aqui, eu tenho que separar por parênteses. E aqui eu vou ter menos 2, sinal de menos na frente do parênteses aqui, vai alterar o sinal, vai ficar mais 8. E a razão aqui é menos 4. Descoberta a razão menos 4, nós sabemos que essa PA aqui ela vai ser decrescente. Porque a razão é menor do que 4. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma PA constante, porque a razão é igual a 0. Se nós pegarmos aqui um termo menos o outro, vai dar 6 menos 6, a razão vai dar 0. Então, a razão vai ser constante. Por que é importante nós termos em mente esse conceito aqui, que vai sempre aumentando uma vezes a raiz? Porque nós conseguimos fazer alguns cálculos totalmente sem fórmula, somente através do raciocínio. Nós temos aqui um exemplo para calcular o 20º termo da PA. 2, 4, 6, e aí ela é ali infinita. Nós vamos determinar aqui a raiz. Então, a raiz dessa PA, nós vamos pegar um termo posterior menos o anterior. Vou pegar o 6 menos 4, vai dar 2. Então, nós sabemos que a raiz aqui é 2. Quando nós sabemos isso, se nós queremos saber o 20º termo e nós temos o primeiro termo, nós podemos colocar aqui então que o 20º termo, o A20, ele vai ser igual ao A1 mais 19 vezes a raiz. Se nós então quisermos calcular o A20, ele vai ser isso aqui, o termo A1 que tem ali na PA, ele é o número 2, nós vamos colocar 2 ali no lugar do A1. Então eu coloco 2 ali e vou fazer 19 vezes o 2, porque a raiz que nós calculamos aqui é 2. Esse termo A20 aqui, ele vai ser 2 mais 38. 19 vezes 2 dá 38. E nós vamos saber aqui que o termo A20 vai ser 40. O 20º termo dessa PA vai ser 40. Se nós quiséssemos calcular o 19º termo, o A19, nós poderíamos pegar o termo A20 conhecido, tirar de uma vezes a razão, porque nós estamos pulando aqui somente do 19 para o 20. Então, o termo A19 aqui, supondo que nós conhecêssemos o termo A20 já, seria 40 menos uma vezes a raiz. E nós vimos que a raiz aqui é 2. Então, o termo A19, ele é 40 menos 2. O termo A19 aqui dá 38. E aí vocês percebem que ele vai tanto para a ida quanto para a volta. Foi o que foi colocado aqui em cima. Entendendo esse conceito,
já é possível fazer alguns cálculos de PA sem aplicar fórmula alguma. Nós temos aqui um outro exemplo, onde nós temos que calcular o duzentésimo termo da PA 7, 9, 11, e ela é infinita. Nós vamos também aqui calcular a raiz dessa PA. A raiz dela, nós vamos pegar um termo subsequente e tirar do anterior. Vou pegar aqui o 11 menos o 9, vai dar 2. Então, a raiz aqui também dá 2. Coincidentemente, também dá 2. Vamos calcular aqui o termo 200. Ele vai ser aqui, o termo A1 é 7 mais 199 vezes 2. O que a gente tem que fazer aqui é manter aqui o 200, que vai ser igual o 199 vezes o 2, vai dar 398. Aqui mais 7. Então, nós temos aqui que 398 mais 7 dá 405. O duzentésimo termo dessa PA é 405. E nós conseguimos fazer isso apenas aplicando esse conceito aqui de somar a raiz ou de subtrair a raiz. Porque do outro lado aqui, nós queremos encontrar o termo 119. Então, a gente está supondo aqui, partindo do princípio que a gente já conhece o termo 200, e nós queremos saber o 119. Mas nós poderíamos também aqui calcular o 118, o 117, qualquer um. O A119 vai ser o A200, que é 405, menos 1 vezes a raiz, que é 2. O termo 119 vai ser 405 menos 2, 403. Se eu fosse calcular aqui o termo A117, por exemplo, eu iria fazer o quê? O A200 menos 3R. Essa soma aqui do primeiro com o número que subtrai, sempre tem que dar o número que está aqui no meio, o 200. Então, quando a gente pega aqui o 117 com esse 3 aqui, tem que dar a soma que está ali. E aí você consegue fazer o exercício. É a mesma coisa que aconteceu aqui com esse A20 aqui. Só que aqui nós somamos esse 1 com esse 19, que deu o 20. É só para vocês tentarem entender um pouco melhor como funciona isso. Mas o princípio básico é esse. É sempre ir somando a raiz aqui, é sempre mais raiz ou menos raiz, que vale na ida ou na volta. E nós calculamos aí alguns termos de PA. Isso sem aplicar fórmula. Mas a fórmula ela é importante. Tem alguns exercícios, alguns cálculos que nós precisamos fazer, que só é possível fazer através da fórmula. Não tem como fazer sem ela. Então, é importante que nós conheçamos a fórmula, que ela é o termo geral da PA. Essa fórmula ela é AN igual a 1 mais N menos 1 que multiplica R. Nós precisamos nos preocupar aqui em identificar quem é cada termo aqui. O AN, ele é o termo geral, o enésimo termo. Ele é o termo que estamos procurando. Na maioria das vezes, ele também determina N. Ele é o último termo. Tirando o primeiro termo, qualquer termo pode ser a N. O N é efetivamente o número de termos, o R é a razão e o A1 é o primeiro termo. Nós temos um exemplo aqui que ele é 2 em 1. É um resumo que nós estamos fazendo aqui de PA, então eu coloquei 2 exercícios em um. Está dizendo aqui, na PA 3, 6, reticências 30, calcule o sexto termo. Posteriormente, calcule o número de termos que formam a PA. Na primeira situação, nós estamos considerando que a PA tem 6 termos. Porque se nós estamos calculando o sexto termo, seria o último termo. Nesse caso aqui, nós teríamos AN igual a 6. O N seria 6, que é o número de termos, e nós precisamos calcular aqui a raiz. Aqui já está mostrando que a raiz é 3, porque se nós pegamos aqui um termo posterior menos o anterior, nós podemos fazer ali 6 menos 3, dá 3, e nós sabemos então que a raiz aqui é 3.
O primeiro termo, nós temos aqui o A1 igual a 3. Isso para a primeira situação. E aí nós vamos calcular, então, o termo A6 aqui. O termo A6, eu vou aplicar a fórmula AN igual a 1 mais N menos 1, que multiplica R. O AN, ele é o A6, que eu quero calcular. O número de termos é 6. Eu vou substituir aqui 6 menos 1, 5. Vou fazer a multiplicação 5 vezes 3, 15. 3 mais 15, 18. E então nós calculamos aqui o sexto termo. Nós aplicamos a fórmula. Mas nós poderíamos calcular esse sexto termo da seguinte maneira. O A6 ele seria igual ao A1 mais 5R. Ó, se você for verificar aqui, 1 aqui com 5 aqui, dá 6, nós vamos chegar no A6. Então, o A6 aqui, ele seria o A1, o primeiro termo lá é 3, mais 5 vezes a razão que nós sabemos que é 3. Esse resultado aqui, ele seria A6 igual a 5 vezes 3, 15, 15 mais 3, 18. E aí, nós conseguimos calcular o sexto termo da PA sem aplicar essa fórmula aqui, aplicando o conceito que nós havíamos visto anteriormente. É bem mais fácil utilizar esse conceito aqui, ó, fazer o cálculo dessa fórmula. Mas para isso nós temos que entender que o A6 ele é o A1 mais 5 vezes a razão. É aquela primeira explicação que havia sido colocada. Mas enfim, pode ser calculado através da fórmula ou através desse entendimento, que ele é bem mais simples. E aí então nós vamos partir para a segunda parte do exercício, que é calcular o número de termos. Porque essa PA ela não tem somente 6 termos, ela tem reticências aqui no meio e ela vai terminar lá em 30. Eu fiz aqui 1, 2 e 1 só para aproveitar o tempo, mas nós vamos então calcular o número de termos, o número de termos reais. E então, o último termo aqui é o AN. Nós vamos definir a AN como 30. O A1 permanece a mesma coisa. O N nós não conhecemos aqui, é o que nós queremos conhecer. E a razão nós já vimos que é 3. Aqui nós vamos substituir todos os dados da fórmula. Nós vamos fazer propriedade distributiva aqui, o 3 vezes o menos 1, o 3 vezes o N. Aqui vai dar 30 igual a 3 mais 3N. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Aqui nós podemos passar esse 3 para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Esse menos 3 também, mas nós percebemos aqui que 3 com menos 3 vai dar 0. Então a gente pode cortar aqui. E nós sobrou aqui 30 igual a 3 que multiplica 3N. Esse 3 está multiplicando, ele vem para esse lado da igualdade aqui dividindo. Então 30 dividido por 3... vai ser igual a N, o número de termos que nós estamos querendo encontrar. E o número de termos aqui é 10. Eu coloquei aqui a PA embaixo, porque essa PA ela é bem simples, dá para nós percebermos que a PA começa em 3. Se a razão é 3, ela está sempre sendo acrescentada aqui, mais a razão, mais a razão, mais a razão. E aí nós conseguimos determinar a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. E nós percebemos que o A6 aqui que nós calculamos, ele é exatamente 18. Tem PA que nós conseguimos montar. Elas são bem simples, mas tem PA que tem números um pouco mais complexos, que fica difícil da gente descobrir isso aqui, montar ela manualmente sem fazer a conta. Então é necessário fazer a conta. Quando nós sabemos um termo da PA, tem aqui um pouco mais abaixo, eu vou descer um pouco para vocês acompanharem. Tem uma situação aqui, ó, descobrir o A3 sabendo o A4. É aquele conceito, o A3 ele vai ser igual ao A4 menos uma vezes a raiz. O que aconteceu nesse caso aqui? Ele não está somando mais a raiz, ele está subtraindo a raiz. Por isso que ele tanto vale na ida quanto na volta. E o A3 aqui ele vai ser igual ao A4, que é 12, menos 1 vezes a raiz, que nós vimos que a raiz ali é 3. 12 menos 3 dá 9. Nós temos aqui que o A3
é 9. Nós podemos identificar aqui que o A3 realmente é 9. Então, nós podemos aplicar esse conceito para resolver exercício de PA. Nós temos uma outra situação onde nós temos a fórmula dos n primeiros termos de uma PA. A fórmula é dada por Sn. Sn é a somatória dos termos. Ela vai ser igual a 1 mais a n, que multiplica n sobre 2. Essas três fórmulas que vocês veem aí pode ser aplicada a qualquer uma dos três meios, porque as três são iguais. O que nós temos que estar atentos sempre é que o AN ele vai ser geralmente o termo que nós estamos procurando, esse AN, e ele vai determinar a quantidade de termos também. Nós temos um exemplo, calcule a soma dos 60 primeiros termos da PA, 5, 10, e aí ela tem reticências. Bom, nós vamos identificar aqui que o A1, ele vale 5, ele está aqui, A1. Se nós estamos querendo calcular os 60 primeiros termos, significa que nós estamos considerando somente os 60. Isso significa que o N ele vai ser igual a 60 aqui. O número de termos é 60. A razão. Vamos descobrir a razão. Vamos pegar um termo posterior tirar do antecessor. Vamos fazer 10 menos 5, dá 5. Então, nós descobrimos aqui que a razão ela é 5. O AN ele vai ser o A60, que é o que nós estamos tentando achar aqui, a soma dos 60 primeiros termos. Por que nós não vamos aplicar diretamente essa fórmula aqui, que é a fórmula da soma dos termos? Simplesmente porque nós não temos o último termo aqui. Nós não temos o AN, que é o último termo. Nós temos o A1, ele está sendo representado aqui, é 5, mas nós não temos aqui o AN. Aqui é como se nós tivéssemos A1, A2, e aqui está reticências, AN. Nós não temos esse AN. Então, anteriormente, nós precisamos calcular o AN para poder aplicar nessa fórmula. E nós podemos calcular o AN de duas formas. A primeira delas é com a fórmula. Nós estamos aplicando aqui a fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1, que multiplica R. E aqui nós vamos ter que o AN vai ser o A60. Isso aqui. O A1 é 5. O N é a quantidade dos 60 primeiros termos. Nós vamos colocar aqui 60 menos 1, multiplicar por 5. Aqui vai ficar 59 vezes 5. E quando nós fazemos essa conta aqui, 59 vezes 5 mais os 5, nós sabemos que o A60 é 300. Mas nós podemos também calcular sem fazer fórmula, pensando no conceito que o A60 ele vai ser igual ao A1, que nós já conhecemos, mais 59 vezes a raiz. E nós sabemos que a raiz é 5. E aí nós podemos desenvolver aqui o mesmo cálculo. 59 vezes 5 dá 295 e o A60 dá 300. Então, pode ser calculado tanto como a fórmula aqui, desse meio, ou dessa forma aqui. A vantagem de se calcular dessa maneira aqui é que aqui a gente usa o entendimento e a gente não precisa decorar a fórmula para fazer nada, somente o entendimento. A partir do momento que nós calculamos o AN, que é o último termo, que é o 60, então esse A60 aqui, ele é AN. Nós vamos trocar aqui na fórmula. O primeiro termo, a soma dos 60 primeiros termos vai ser o primeiro termo mais o último termo, o número de termos dividido por 2. E aqui nós temos que a soma dos 60 primeiros termos vai ser 305 vezes 30, vai dar 9.150. Para nós entendermos aqui, eu coloquei uma PA aqui, uma PA bem simples. A soma das extremidades, elas sempre vão bater. Se nós pegarmos aqui 2 mais o 12, vai dar 14. Se nós pegamos o 4 mais o 10, dá 14. O 6 mais o 8, dá 14. Nós podemos pegar, para descobrir a soma desses termos aqui, nós poderíamos somar 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12.
e nós teríamos a soma dos termos. Mas vamos considerar uma PA com números maiores. Essa PA é bem simples de saber que a soma dela vai dar 3 vezes 14. 3 vezes 4 vai dar 12, vai dar 42. Nós podemos somar 14, 14, 14, vai dar 42. Nós podemos fazer 14 vezes 3, que dá 42, ou somar 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 mais 12, que também dá 42. Mas eu volto a frisar, essa é uma PA pequena. Se for uma PA muito grande, ou mesmo que tenha vários termos aqui no meio, vai ficar bem mais complicado da gente calcular. Então nós precisamos aplicar essa fórmula. Uma outra coisa bem importante que nós precisamos observar é essa característica aqui. Quando nós temos, vamos pegar 3 termos de uma PA. 3 termos. O termo do meio, o valor do termo do meio é sempre o valor das extremidades dividido por 2. Então eu vou pegar 6 mais 10, vou dividir por 2. Isso aqui vai dar 16 dividido por 2, dá 8. E nós descobrimos então que o termo do meio aqui é 8. Esse mesmo conceito pode ser aplicado aqui na extremidade. Se nós pegarmos o 6 mais o 2, dá 8. Dividido por 2, dá 4. Então, sempre que a gente tiver 3 termos na sequência, para a gente encontrar o termo do meio, basta pegar os 2 termos da extremidade, dividir por 2, que nós vamos conseguir calcular através da média. Essa é a média aritmética entre 2 termos. Nós vamos acompanhar uma outra situação, que é a interpolação aritmética. Interpolar meios aritméticos entre 2 números dados significa inserir números de tal forma que a sequência gerada seja uma PA. Basicamente, nós precisamos aí descobrir a razão, porque quando nós descobrimos razão, fica tudo mais fácil. Nós temos um exemplo aqui pedindo para interpolar 7 meios aritméticos entre menos 2 e 46. Então foi colocado aqui o menos 2, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meios e posteriormente o 46. O que nós já sabemos? Que esse termo aqui, ele A2, ele vai ser igual ao A1 mais a razão. Aqui é o 2, o 3, o 4, o 5, por exemplo. O A5, essa aqui é a posição de A5, ele vai ser igual ao A1 mais 4 vezes a razão. Então, por isso é importante nós descobrirmos a razão. Nós temos aqui, vamos aplicar a fórmula do termo geral, e nós temos aqui AN igual a 1 mais N menos 1 que multiplica R. O AN está aqui, é o último termo. 46. O A1 é menos 2. O número de termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. Então, N igual a 9. Nós vamos colocar aqui no lugar do N o 9. Vai ficar 9 menos 1, 8, que multiplica a razão. Note que aqui nós não temos a sequência do número para a gente descobrir a razão. Nós poderíamos pegar um número qualquer que dá aqui, subtrair o menos 2 e nós teríamos a razão. Mas nesse exercício não é possível fazer. Então nós vamos ter que calcular ali através da fórmula. Nós vamos ter então, finalmente, 46 igual a menos 2 mais 8 que multiplica R. Esse número ele vai passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Vai ficar 48 igual a 8R. Esse 8 vem para esse lado da equação com a operação inversa, vem dividindo aqui. Fica 48 dividido por 8, que vai dar o R. 48 para dividir em 8, se vocês se lembram da tabuada aí, vocês vão fazer essa conta, vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Então, nós temos a razão que dá 6. Uma outra forma que nós temos de calcular a razão é essa aqui. Nós conhecemos o termo A9, que é a mesma coisa do AN aqui. Ele é o último termo. Nós sabemos que o A9 ele é igual a menos 2, que é o primeiro termo. Ele é igual ao A1 mais 8 vezes a razão.
Porque se a gente pegar o A1 aqui e for saltando, vão dar 8 razões aqui. Porque aqui tem razão, 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 razão. Vão dar 8. Nós sabemos que o A9 é 46. Aqui vai ficar menos 2, que nós sabemos, conhecemos o A1, mais 8R. Esse menos 2, ele vem para esse lado da igualdade, ele vai somar aqui mais 2, vai ficar 48, igual a 8R. E nós vamos chegar aqui na mesma situação. Nós sabemos que a razão, então, aqui é 6. Para nós interpolarmos meios aqui, depois do menos 2, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos sempre somar a razão. Menos 2 mais 6 dá 4. Então, a segunda posição, o A2 dessa PA é 4. Nós vamos pegar o 4, somar com 6, dá 10. O 10 somar com 6 vai dar 16. Nós vamos sempre somando aqui a razão, que é constante, 6. E nós vamos conseguindo descobrir qualquer termo que nós quisermos dessa PA. Se nós quisermos encontrar o 12º termo, nós podemos também aplicar esse raciocínio aqui e nós vamos conseguir chegar aí nos números que nós queremos. Eu desci um pouco para vocês verem até o final, mas eu vou voltar aqui para a parte principal para que vocês possam acompanhar. Esse é o meio que vocês usam para interpolar números entre progressão aritmética. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. No primeiro deles, está perguntando qual é a razão de uma PA na qual o quarto termo é 30 e o 10º termo é 62. Para nós aplicarmos isso aqui sem fórmula, nós podemos. Por quê? Nós vamos utilizar aquele conceito. O A12 ele é 62. O A4 ele é 30. O que é o A12? Nós conhecemos o A4. O quarto termo aqui. Nós conhecemos. Então, nós sabemos que o A12 nada mais é que o A4 mais 8R. Quando a gente soma esse 8 com esse 4 aqui, dá o 12 que a gente quer lá. E aí nós só substituímos. Nós sabemos que o A12 é 62. Nós vamos colocar aqui 62. O A4 é 30. E aqui é 8R. Passa o 30 para lá, para o outro lado da equação, vai ficar menos 30 igual a 8R. E aqui nós temos o raciocínio para chegar em 4. Nós chegamos em 4 aqui. Nós podemos pensar da maneira inversa também, porque nós sabemos que o A4 é 30. E o A4 ele vai ser igual ao A12 menos 8R. Nesse caso aqui, é aquilo que nós vimos da raiz que estava indo. Sempre somando raiz. Nesse caso aqui, é o inverso. É subtraindo raiz. Mas nós chegamos também no mesmo resultado. Quando nós não temos aqui o primeiro termo e o último termo, que dificulta um pouco para aplicar aquela fórmula, nós podemos fazer desse jeito aqui. É por isso que é muito importante conhecer esse conceito de raiz, tanto na ida quanto na volta. Nós temos um segundo caso. Numa PA de razão 4, o 40º termo é 10. Determine o 60º termo. E aqui nós verificamos que nós não temos o A1. Né? Porém, nós sabemos a razão. Tá aqui a razão é 4. E nós sabemos que o 40º termo ele é igual a 10. Tá aqui o 40º termo ele é igual a 10. Nós precisamos determinar aqui então o A60. Quando nós vamos aplicar a forma do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, nós podemos fazer. Mas também nós podemos aplicar o conceito que a gente está aprendendo. Que esse A40 aqui, ele vai ser igual o A60 menos 20R. O 60 menos 20 dá 40 aqui. Ou o A60, ele vai ser igual o A40 mais 20R. Se a gente soma aqui, o 20 com 40 dá 60. Então, aplicando esse conceito, nós vamos ter aqui que o A60 ele vai ser igual. Vou pegar uma das fórmulas lá, vou pegar a que está somando.
A40 mais 20R. Eu sei que o A40 vale 10. E eu sei aqui, então, que a razão vale 4. Eu vou substituir 20 vezes 4. E eu sei aqui que o 60º termo, o A60, dá 90. É por isso que nós precisamos conhecer esse conceito da raiz que ele vai somando e subtraindo. E aí nós conseguimos determinar aqui a razão sem aplicar a fórmula. Eu vou baixar um pouco a tela para que vocês possam visualizar o exercício. E aí então eu vou comentar o exercício 3. Está aqui o exercício 3, uma PA de 14 termos. O primeiro é 2 e o último é 28. Determine a razão. Nesse caso aqui, nós temos o primeiro termo e nós temos o 14º termo. O A1 ele vai ser 2, o AN ou A14, que é o último termo, é 28. O número de termos é 14. Está dizendo aqui, ó, uma PA de 14 termos. Então aqui o N é 14, nós precisamos descobrir a razão também. Nesse caso aqui, nós temos aqui elementos que nós podemos aplicar a fórmula. O A14, ele vale 28, é o último termo, está aqui. Eu vou substituir aqui 28, o A1 é 2, o número de termos 14, 14 menos 1 dá 13. E aí, fazendo essa operação, nós vamos ter aqui esse 2 passou para esse lado da igualdade com a operação inversa, ficou negativo. E finalmente nós vamos ter aqui o 13 também passou para esse lado com a operação inversa, passou como divisão, ele estava multiplicando aqui. E nós temos que a razão é 2. Note que nesse exercício 3 aqui, nós calculamos a razão com a fórmula. Foi necessário aplicarmos a fórmula. Nós poderíamos calcular sem a fórmula? Possivelmente sim. Nós temos aí os dois meios de calcular. Só que eu acredito que o primeiro meio ele seja mais fácil para vocês calcularem. Mas é isso que nós estamos fazendo. E aí eu estou passando para que vocês possam acompanhar todo o exercício. E nós vamos então ver mais alguns elementos aqui. São mais alguns exemplos para que isso fique fixado para vocês. O outro exemplo que nós temos é quantos termos possui a PA finita 17, 26, 206. Nesse caso aqui, nós queremos saber quantos termos ela possui, a quantidade N. Nós sabemos que o A1 é 17 aqui, vou fazer uma correção aqui. O A1 é 17, que é esse número aqui. A razão, para nós calcularmos a razão aqui, nós vamos pegar um termo posterior, tirar do anterior. Está aqui, 26 menos 17 dá 9, então a razão é 9. O AN é o último termo. Nós estamos vendo aqui que o AN é 6, 206. Então, nós temos o AN 206. Nós vamos, então, aqui aplicar a fórmula. AN igual a 1 mais N menos 1, que multiplica R. Nós vamos substituir aqui. O AN é 206. O A1 é 17. O N é o que nós precisamos calcular. Nós não sabemos o N. Então, nós vamos ter aqui a razão. Nós sabemos que é 9. Aqui nós vamos aplicar propriedade distributiva. Esse 9 vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Ele multiplica tudo que está dentro do parênteses. Vai ficar 9n, 9 vezes menos 1, menos 9. Está aqui. Aqui nós podemos passar esse 17 para esse lado com a operação inversa. Vai ficar 216 menos 17. Esse menos 9 também vai para lá com a operação inversa. Vai ficar mais 9. E sobra aqui o 9n. Nós vamos ter aqui 198 igual a 9n. Aqui é a multiplicação. Quando tem um número e uma letra, é a multiplicação. Esse 9 passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, nós vamos ter 198 dividido por 9, que é igual a n. O n vai dar 22. O número de termos
dessa PA é 22. Só acompanhando aqui que nós poderíamos resolver dessa forma também. Pegar o 206 aqui, passar o 17 com operação inversa, daria 189. Esse número 9 que está multiplicando, ele veio para cá dividindo. 189 por 9 dá 21, que é igual a n menos 1. Aí esse 1 aqui, ele vem para o outro lado da igualdade com operação inversa, vai ficar 21 mais 1 igual a n. Nós teríamos aqui n igual a 22. Mas aí pode ser resolvido de qualquer forma, da forma que vocês acharem melhor. Nós temos aqui um outro exemplo, que está sendo dito: o sexto termo de uma PA é 78 e sua razão é 13. Determine a soma dos termos. Então, nesse caso aqui, nós queremos determinar a soma dos termos e nós sabemos que a razão foi dada aqui. A razão é 13. O sexto termo, o A6 é 78. Quando nós estamos ali com o enunciado dizendo que o A6 é 78, nós estamos considerando que a PA ela tem 6 termos. Esse entendimento nós temos que ter. E aqui nós conseguimos aplicar essa fórmula, Sn igual a 1 mais a n que multiplica n sobre 2, ou essa colocação aqui. Eis aqui a pergunta. Para que nós possamos aplicar essa fórmula, nós precisamos conhecer o A1. E nós não temos o A1 aqui. Então, primeiramente, nós vamos ter que descobrir o A1. E nós podemos descobrir o A1 desse jeito aqui. Nós não sabemos o A1, mas nós sabemos o A6. E o A1 ele é igual ao A6 menos 5R. Se nós fizermos aqui 6 menos 5 dá 1. O A6 é 78. 5 vezes R dá 5 vezes 13. Dá 78 menos 65. O A1 aqui dá 13. Nós podemos fazer isso aqui substituindo a fórmula também. Esse meio aqui eu fiz sem utilizar a fórmula. Eu fiz com o conceito de razão, que nós estamos insistindo aí sobre esse conceito. Se tiver a fórmula aqui guardada, nós vamos fazer os cálculos substituindo aqui e nós vamos ter a mesma resposta. Quando nós conseguimos encontrar o A1, nós vamos aqui só substituir a fórmula, trocar as operações, fazer primeiro o que está dentro do parênteses, porque o primeiro termo aqui é 13, aqui é 78, então nós vamos somar primeiro e depois fazer aqui 6 por 2 dá 3, e a soma dos 6 primeiros termos dessa PA dá 273. É isso, o conceito básico de PA que nós precisamos aprender. Esse é um resumo, tem muita coisa aí que nós precisamos estudar, mas o básico que precisa ser visto é isso. Até a próxima.